Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de mais nada, eu convido você, se inscreva nele, curta, compartilhe este vídeo, deixe seus comentários, suas sugestões, você é sempre bem-vindo neste canal. Quero estar aqui trazendo algumas considerações sobre o texto bíblico que se encontra no livro de Números, capítulo 28 e o versículo 7, que no texto em hebraico nos traz a seguinte leitura, que nos diz assim: Venisco revit rahim lá Laqueves, Raerhat, Bakodesh, Raser, Neser, Shechach, lá Adonai. Que, numa tradução literal, fica assim. E a libação dele, o quarto de Oim, para o cordeiro. O Daí diz assim, no lugar sagrado, libação de bebida fermentada, a Adonai. O que me levou a fazer esse vídeo aí é pelo seguinte motivo. Recentemente, um canal conhecido como Verdade Oculta, ele fez um vídeo se utilizando especificamente deste texto bíblico para afirmar que, segundo este texto, ele faz menção que Yahvé, no caso, Adonai, conforme aparece aqui na descrição do texto, ele bebe, num sentido literal, 2 litros de cerveja. Ele bebia 2 litros de cerveja. E a descrição, uma das descrições que ele usa, um dos textos que ele usa para fundamentar, no caso, para respaldar o seu conteúdo, é este texto bíblico aqui. Segundo este texto aqui, né, Yahvé, ele bebe, no caso, aproximadamente, se não for 2 litros, mas aproximadamente 2 litros de cerveja. Bem, eu quero aqui, quando eu vi este vídeo, no caso, eu fui pesquisar, fui analisar de forma séria, pelo fato que ele se utilizou do texto hebraico. E como o texto hebraico, no caso, é uma área que eu trabalho, onde é a minha especialização, então eu achei por bem averiguar essas questões. E fazer um vídeo comentando isso, se de fato esse argumento dele tem procedimento ou não. A parte que eu quero me deter mais especificamente é na parte B do texto, aqui, ó, quando diz assim, ó, Bakodesh, Raser, Neser, Shechach, La Adonai. Essa parte aí, no caso, especificamente, eu quero aqui estar tratando sobre algumas questões e mostrando através de obras acadêmicas o que de fato o texto está dizendo. Já quero adiantar aqui de antemão que o texto aqui em hebraico, a tradução literal aqui, que o Dr. Edson de Faria Francisco fez, ficou um tanto assim quanto difícil para um leitor entender, né? Que diz assim a tradução literal, no lugar sagrado, libação de, bebida fermentada, Adonai. Então essa expressão aqui, libação de fato ficou assim, como que eu posso dizer, ficou algo difícil para o entendimento, muitas vezes, do leitor. E eu então quero estar aqui esmiuçando, a partir também de obras acadêmicas, o que de fato o texto quer dizer. Mas eu já adianto de antemão aqui que este texto não está dizendo que o Eterno, no caso que Yahvé, bebia 2 litros ou aproximadamente 2 litros de cerveja, num sentido de uma perspectiva literal. O texto não diz isso. E o texto nem fala também na questão de beber. Isso já adianto de antemão que foi um equívoco, no caso, né, de determinada pessoa que elaborou um conteúdo e tentou fundamentar a partir deste texto aqui. Eu não vou nem entrar em questões gramaticais do ponto de vista sintático, mas mostrar simplesmente por obras acadêmicas, no caso, né, para evidenciar que de fato isso não tem nada a ver. O texto aqui na parte B está dizendo assim, ó, no lugar sagrado, liba. Essa palavra aqui, raser, no caso, ele é um verbo.
que significa aqui derramar. No caso é assim, ó, no lugar sagrado, liba, ou seja, no lugar sagrado, derrama uma libação de. O que significa libação? Significa um ato de derramar uma bebida. Então, no lugar sagrado, derrama uma oferta de bebida, uma bebida fermentada para Adonai, ou para Yahvé. Não tem nada a ver aqui com o sentido de beber. Nós não temos o verbo beber aqui. Esse verbo aqui, ó, ele significa derramar. Haser. Eu vou estar mostrando que este aqui significa derramar. Este aqui significa, essa palavra aqui, ó, neser, significa aqui, no caso, derramar uma oferta de bebida. Não tem nada a ver. Especificamente esse verbo aqui não tem nada a ver, esse liba não tem nada a ver com beber, mas sim com derramar. Então, uma tradução sensata que ficaria aqui poderia ser assim, ó, no lugar sagrado, derrama uma oferta de bebida, bebida fermentada para Adonai. Poderia ser uma tradução semelhante a essa. Mas como ficou aqui libação, ficou um tanto difícil de se entender. Mas eu vou estar esmiuçando aqui através de algumas evidências de obras acadêmicas para estar mostrando. Eu vou começar aqui para mostrar que essa palavra aqui, haser, não tem nada a ver com beber, mas tem a ver com derramar. Eu vou estar mostrando aqui primeiramente isso aqui, ó, liba, no caso, né? Liba significa o ato de derramar, mas eu vou estar mostrando aqui esta palavra aqui a partir de léxicos e dicionários. Eu vou estar retirando isso aqui agora aqui, para nós entendermos de fato, né? Vamos trabalhar primeiro a questão da palavra derramar. Olha aqui, ó. Aqui você tem, no caso, né? Deixa eu trazer aqui. Olha aqui, ó. Aqui você tem a palavra aqui, ó. Nascer, que é a mesma que aparece lá. Nascer, no caso, né? Olha o que significa. Derramar, despejar. Derramar, apresentar por oferta de libação. Olha, ó. Aqui você vê, né, no caso, que não tem nada a ver com beber, né? Aqui está a primeira expressão, né? Aqui tem uma segunda vertente, no caso da mesma raiz, que diz assim, ó. Aqui significa cobrir, som, e daí aqui tem as referências. Mas perceba que tanto aqui aparece na forma nassar, no caso, né? Não tem nada a ver. E especificamente aqui, ó. Que é a descrição que aparece do verbo lá, né, no caso, né? O verbo nascer, no caso, que aparece lá, que aqui aparece na forma nassar, significa aqui, ó, especificamente, ó, derramar, apresentar oferta de libação, derreter, moldar, erigir. Então aí você percebe que não tem nada a ver com o sentido de beber. Eu vou estar agora retirando esta obra aqui, para que você possa saber esse aqui, ó. É um léxico analítico hebraico-caldaico. Então nós estamos trabalhando aqui a partir de evidências. Agora eu vou trazer para cá, ó. Pode ser que por algum momento a imagem fique meio trêmula, mas é para que você possa, no caso, entender o que eu quero estar trabalhando com você nesta ocasião. Eu vou voltar aqui ainda para você ver. Ó, aqui, ó. Ó, o verbo nassar, no caso ali, né? No caso. E agora eu vou virar a página aqui, ó. Para nós entender o que está dizendo. Então aqui, ó. Nassar, no caso, né? Nós acabamos de ver que está aqui, ó. Que estava na página anterior. Daí que olha o que significa. Derramar, verter, libar, infundir, fundir, né? Ali, ó. Daí vem demonstrando, né? Aí daí derramar vinho, tal. Tem as várias referências. Mas olha aqui embaixo o que aparece referente ao verbo, ó. Significa derramar, verter, e está no refil. É a mesma descrição do verbo na forma que está ali nesse texto bíblico. Também está no tronco refil, ó. Significa derramar, verter, constrói-se com acusativo interno em al mais objeto, sobre o qual se faz a libação. Olha aqui o que diz. Preposição aqui, ó, lâmide,
mais a divindade em cuja honra se liba, ou seja, em cuja honra se pratica o ato de derramar. Daí aqui diz aqui, ó, Gênesis 35, 14, e olha aqui, ó, Números 28, 7. Olha só, Números 28, 7 é o texto que estamos trabalhando aqui, ó, que está vinculado, no caso, à honra, aqui que diz em cuja honra se liba, ou seja, no ato de derramar. Está relacionado aqui, ó, com Números 28, 7, que é o ato de derramar. Mas derramar o quê? Derramar uma bebida, uma oferta de bebida, no caso, intoxicante, como um ato de libação, como uma oferta, no caso, ao Eterno. Então, significa derramar. Liba significa derramar e não beber. Números 28, 7. Entendeu? Então, é isso daí. Nós estamos trabalhando com esta questão. Então, aqui já ficou provado e claro que ali não está falando em beber, mas está falando em derramar. Então, querer usar esse texto para dizer que o texto está dizendo que o Eterno ali, Yahvé, bebeu 1 litro e pouco, quase 2 litros de cerveja, é um equívoco. Mas agora, porém, eu quero trabalhar com vocês uma outra palavra que está vinculada aqui à leitura a qual nós fizemos. Então, eu já mostrei que essa palavra aqui, ó, liba, haser, aqui no caso, né, significa derramar e não beber, né? Liba, libação, no caso, derramar, uma oferta de bebida, no caso. Daí aqui diz, ó, bebida fermentada. Agora, este mesmo sujeito, no caso, ele disse que essa palavra aqui, hebraica, shehar, ela tem uma associação, está vinculada aqui no caso, especificamente aqui, nessa questão deste texto, a ideia de cerveja. Esta bebida fermentada aqui está fazendo alusão à cerveja. Mas será que, de fato, os dicionários aprovam isso? Bem, vamos estar dando uma olhada nessa palavra aí. O que nós encontramos a respeito dela. Nós temos aqui, esse daqui, né, no caso. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar alguma referência específica sobre isso aqui. Aqui eu não vou ter, mas eu já vou passar para a parte de baixo aqui, ó. Que aqui eu tenho uma obra, ó. Esse é um outro dicionário. Aqui nós temos uma descrição interessante. Olha o que diz aqui, ó. Começa dizendo aqui, ó. O termo yain descreve claramente uma bebida intoxicante. Isto é evidente em sua primeira ocorrência bíblica. E começou Noé lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se. Tem as referências aqui, ele diz assim, em Oséias 4:11, a palavra usada como sinônimo de tirosh, vinho novo, ou mosto, onde é claro que ambas podem ser intoxicantes. A palavra tirosh é distinta de yain, no que se refere apenas ao vinho, novo, não completamente fermentado, mosto. O termo yain diz respeito a vinho em qualquer fase, em Gênesis 27 e 28, primeira ocorrência bíblica da palavra. A bênção de Jacó inclui o favor divino de uma abundância de vinho novo. Olha o que diz aqui, em 1 Samuel 1,15, yain é paralelo de shehar, bebida forte. Ó, nos tempos primitivos, shehar incluía o quê? Vinho, segundo Números 28, 7. Então, nós temos aqui uma evidência clara, no caso, que em Números 28, 7, não está falando ali de uma oferta no sentido de ser ali, no caso, cerveja, mas a referência, no caso de shehar, aqui, no caso, né, conforme descreve essa bebida aqui, ó, vamos voltar aqui, essa aqui, ó, shehar, essa bebida fermentada aqui é vinho. E por que eu digo que é vinho? Porque ficaria até estranho oferecer, no caso, uma bebida fermentada, no caso, tentando dizer que ali é cerveja para o Eterno. Pelo seguinte motivo, nós podemos afirmar e dizer que é isso, porque ali se tratava, no caso, nessa ocasião, de um momento ritualístico. E segundo estudiosos, no caso, eles fazem menção que não há como você, no caso, oferecer em libação uma cerveja, porque por prescrição já tinha que ser o vinho. Não poderia ser modificado, no caso, porque senão seria tratado como uma oferta estranha, no caso.
Se fosse consumida a cerveja, no caso dentro do contexto judaico, ela poderia ser consumida, mas fora do contexto ritualístico, no caso. Dentro do contexto ritualístico, no caso, teria que ser o vinho para poder ser oferecido como uma libação. Então eu mostrei aqui de forma bem simples e objetiva que libá não significa beber, melhor dizendo, mas significa derramar, e que shehar, aqui no caso, essa bebida fermentada, faz menção ao vinho. Em momento algum está fazendo alusão, no caso, à cerveja. Se fosse para ser aqui, ó, por exemplo, a palavra aqui, beber, teria que ser essa aqui, ó. Eu vou colocar aqui para você ver, ó. Olha aqui, ó. Shatar, beber. Ó, essa palavra aqui, ó. Nós não temos ela no texto. Entende? Então aqui nós temos já um exemplo claro no caso. Eu fui pesquisar outros léxicos, por exemplo, como o de Gesenius, se você quiser consultar, o léxico de Gesenius, na página 823. A palavra hebraica shehar significa bebida forte, licor inebriante, vinho, e daí ele traz como referência o vinho números 28:7. Consultei também o léxico Brown, Darves e Briggs e diz que shehar significa bebida forte e bebida intoxicante. Mas o que me chamou a atenção é que Gesenius, no caso, o léxico dele, como é considerado um dos melhores, ele traz como referência, no caso, de shehar, no caso, vinho. E ele faz a citação de números 28:7, no caso. Gesenius, segundo Gesenius, aqui, no caso, essa bebida fermentada está fazendo alusão ao vinho. Então, nós temos várias evidências que eu estou mencionando aqui, com obras acadêmicas, dando as páginas, dando a descrição, mostrando claramente, no caso, que não tem nada a ver com a ideia de que este texto aqui esteja dizendo que Yahvé bebeu literalmente, no caso, quase 2 litros de cerveja. O texto não está mencionando nada em relação a isso. O texto diz que no lugar sagrado, né, se derrama uma bebida, no caso, né, em oferta. Essa bebida em oferta é uma bebida fermentada para Yahvé, para o Eterno. É isso que o texto está dizendo. O texto não está fazendo alusão alguma a beber literalmente 2 litros de cerveja. Isso é uma coisa absurda que foi feita, no caso. Eu tenho aqui uma tradução bíblica, que é da NVI. Eu achei bem bacana a tradução aqui que eles fizeram. E aqui nós temos um ponto para entendermos mais ou menos o que o texto quer dizer. Olha aqui, ó, que diz aqui, ó. A oferta derramada que acompanha será 1 litro de bebida fermentada para cordeiro. Olha aqui a parte que diz, olha que legal, ficou bem certinho, ó. Derramem a oferta de bebida para o Senhor no lugar santo. Ponto. É isso que o texto está querendo dizer. O texto não está em momento algum querendo enfatizar no texto hebraico que o Eterno, no caso, que Yahvé aqui, está bebendo esta bebida fermentada no sentido literal e que são aproximadamente 2 litros. Isso é um grande equívoco, né? É um grande anacronismo a pessoa tentar usar o texto em hebraico para tentar fundamentar as suas ideias, as suas teses, no caso, que são sem pé e sem cabeça. Então, o que eu queria compartilhar com vocês nessa ocasião era isso, pessoal, mostrar que aqui, no caso, não está dizendo em momento algum que Yahvé, no caso, que Adonai tomava 2 litros de cerveja, não. Está dizendo que era derramado, no caso, no lugar sagrado, uma oferta, no caso, era derramado em libação, em oferenda, no caso. E essa oferenda, essa bebida que era derramada, era uma bebida fermentada, que era, no caso, o vinho. E era derramada, então, no caso, para o Eterno. O que o texto está querendo dizer é isso, nada mais além disso. Então, nesta ocasião, o que eu queria compartilhar com vocês era isso, pessoal. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.